Olá, boa noite, um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas neste encontro que nós temos a oportunidade, de refletirmos um pouco sobre lições que orbitam, em torno do Evangelho. Bem, turma, hoje nós vamos estudar a lição 35, intitulada Pais Difíceis. Então, logo do início, existe um convite para que nós possamos refletir sobre o encontro do nosso humano com o humano dos nossos pais, para que a gente possa entender, possíveis divergências que aconteçam nessa relação. Mas sempre, à luz do Evangelho, é um convite para nós estarmos no patamar que nós não estamos habitualmente, no dia a dia, em função das nossas histórias, em função daquilo que está no nosso coração. No primeiro aspecto, é importante que a gente reflita sobre as exigências. Muitas vezes nós olhamos, para o passado das nossas relações com aqueles que não foram nossos pais, ou que substituíram, e nós estamos ali num papel, muitas vezes, de exigir o que nos faltou. Nós gostaríamos de ter mais carinho, nós gostaríamos de ter mais atenção, nós gostaríamos de ter, uma condição, de repente, financeira melhor, nós gostaríamos de ter melhores exemplos. É interessante que desta condição, que ela é legítima por conta da história de cada um de nós, o Evangelho ele tenta fazer com que a gente compreenda isso de uma outra forma. Será que essas exigências, será que essas reivindicações, elas não precisariam ser rearranjadas, de forma que eu me coloque não na condição daquele que está esperando algo de alguém, mas na condição daquele que está disposto a agradecer aqueles que viabilizaram os planos de Deus para si, vir ao mundo. Então é interessante que nessa perspectiva muda tudo. Por quê? O bem mais precioso que nós temos, que é a encarnação, que é a vida, que nos proporciona a vida de relação, os nossos encontros, os nossos desencontros, é para que a gente possa fazer a nossa trilha, de aprendizagem, foram os nossos pais que proporcionaram isso, né? Então, sejam os nossos pais biológicos, os nossos pais, que nos acomodaram, na vida, sejam aqueles que substituíram, os nossos pais, não importa, de certa forma, na perspectiva do Evangelho, qual foi esse início, qual foi essa história inicial. O que o Evangelho nos convida é que a gente olhe para a grandeza, desses espíritos que viabilizaram a nossa vinda aqui, nesta vida. E é interessante que quando a gente percebe isso, os espíritos vão nos auxiliando. Existe uma recomendação. Ora, pense na distância, deste momento dos questionamentos até chegar lá no primeiro momento do berço. Nós não temos ideia do que aconteceu, do que motivou as decisões, do que motivou, os caminhos escolhidos. Mesmo que a gente saiba, é muito difícil nós analisarmos, do nosso ponto de hoje, ou do nosso ponto, de questionamentos, em relação a tudo que aconteceu nesse período. Nós não sabemos, muitas vezes, os impasses, as dúvidas, as crises, que eles enfrentaram para poder justificar ali uma tomada de decisão. E a ideia, do Evangelho é que a gente, se posicione de uma outra forma. É interessante que ao longo, da nossa experiência de vida, existem, momentos que eles são muito valiosos para nós podermos restabelecer muitas vezes as nossas relações, com aqueles que
fizeram parte ou que fazem parte deste nicho, deste núcleo inicial. São as nossas rugas. Há um momento na vida em que as nossas rugas, elas se conciliam com as rugas daqueles que nos antecederam. As nossas cicatrizes nos marcam e nos permite sermos solidários com as cicatrizes daqueles que nos antecederam. É interessante que quando nós vamos construindo a nossa própria história, Deus nos dá a oportunidade, através de suas leis, para que a gente revisite o nosso ponto de vista, muitas vezes legítimo, mas equivocados, sem a ótica do Evangelho. Que a gente revisite a história dessas pessoas que estão distantes, muitas vezes, na nossa memória, e para que a gente possa ter um olhar de compreensão. Porque, sendo humano e enfrentando a vida, o cotidiano, nós vamos perceber que é extremamente desafiador. Que nós temos as nossas dúvidas, que nós temos os nossos medos, que nós temos as nossas questões. E se a gente olha para aqueles que nos antecederam, nossos pais, ou aqueles que os substituíram, sejam pais biológicos, pais de coração, sejam um tio, um avô, é alguém que cumpriu esse papel. Vamos entender, fazer um esforço, para que a gente possa colocar dentro das nossas memórias não só aquilo que a gente espera ou esperou receber do outro, mas vamos olhar, para nós e perceber que nós estamos aqui graças a ele, a eles, Essa questão da vida que nos permite nós estarmos, com os nossos compromissos, nós estarmos na vida, propondo, aquilo que a gente considera como sendo importante, foi graças a esses irmãos. E essa reconciliação das experiências, da nossa história, com a história deles, das nossas rugas, das nossas cicatrizes, com as rugas e as cicatrizes deles, isso só vai nos dar maior força para que nós possamos, neste empenho de reescrever a nossa história, influenciar aqueles que estão do nosso lado. Porque aquelas pessoas que estão próximas a nós observam como nós nos relacionamos com essa história. E é fundamental que a gente consiga dar um passo adiante para que haja maior compreensão. Como é dito lá no comecinho da lição, esse encontro do humano com o humano, essas divergências, porque são aspectos transitórios que fazem parte da nossa trajetória, mas o Evangelho sempre nos puxa para uma compreensão maior, para que a gente possa, de fato, entender que todos nós somos irmãos. E quando eu olhar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu pai do coração, para a minha mãe do coração, eu perceber que eles nada mais são do que meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Porque todos nós estamos aqui para aprender. E quando nós estabelecemos essa relação de confiança, entendendo, como nós já ouvimos aqui de colegas dizerem, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Se existe um propósito para que nós sejamos filhos de quem nos antecedeu, é que nós temos algo para aprender com essa história. Existe um propósito divino para que nós busquemos no nosso interior uma reconciliação, muitas vezes, com aspectos que nos pertencem, a nossa caminhada de espírito imortal, para que a gente possa fazer algo novo para aqueles que nós desejamos estar juntos. E mais do que muitas vezes, nos focar naquilo que nós julgamos ser essencial para a nossa felicidade, é a gente olhar
para o que Deus nos proporcionou e fazer disso, né, motivo suficiente de alegria, de satisfação, para que a gente possa crescer dentro dessa caminhada incrível, né, que a vida nos proporciona. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que nós possamos emitir um pensamento de gratidão àqueles que fizeram este papel de permitir que nós estejamos hoje aqui, né, de pé diante dos nossos compromissos, diante das nossas dinâmicas da vida. Um beijo no coração de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.